Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, de volta, para algumas lições, alguns apontamentos acerca do nosso querido direito constitucional, essa matéria tão importante para os concursos públicos, para a formação jurídica e para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, escolhemos um ponto interessantíssimo, que é o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, o que nós vamos debater hoje aqui, nos nossos blocos de aula, nada mais é que discutir como o Poder Judiciário aplica a inconstitucionalidade de uma norma e como este Poder Judiciário tem o poder e as formas deste poder de declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Muito bem. Quando a gente fala de controle pelo Poder Judiciário, nós temos diversos critérios a serem utilizados pelo Poder Judiciário nessa declaração de inconstitucionalidade, neste controle de constitucionalidade. O primeiro critério que vamos falar aqui é do controle difuso. Controle difuso dentro do caso concreto. Controle difuso, incidental ou por via de exceção. O examinador pode usar diversas nomenclaturas. Controle difuso, concreto, incidental ou por via de exceção. Veja, por que esse primeiro nome de controle difuso? Porque ele se difunde por todas as instâncias do Poder Judiciário. Ou seja, dentro de um caso concreto, um processo civil, trabalhista, tributário, criminal, pouco importa. Eu tenho partes de um processo, autor, réu, reclamante, reclamado, pouco importa a nomenclatura aqui. Nós temos as partes do processo, um pedido principal que não tem nada a ver com direito constitucional, com controle de constitucionalidade. Nós temos um pedido civil, trabalhista, tributário, previdenciário, criminal, e esse processo tramitando num juízo comum, num juízo civil, trabalhista, tributário, pouco importa, A fazenda pública, pouco importa. O que ocorre, então? Dentro deste caso concreto, na primeira instância, o juiz poderá declarar a inconstitucionalidade de uma norma. E como dessa decisão cabe recursos para as instâncias superiores, por isso se dá o nome de controle difuso, porque ele se difunde por todas as instâncias do Poder Judiciário. Ela começa a ser desenvolvida pelo juiz de primeiro grau, vai se difundindo em grau de recurso, até chegar na instância máxima, no Supremo Tribunal Federal, que dará o ponto final. Portanto, eu vou ter um autor e um réu. Vamos dar um exemplo para a coisa ficar mais fácil. Eu tenho um autor A processando o réu B, um processo civil, pedindo uma indenização baseada numa lei em R$20 mil. O juiz da primeira instância, da comarca, recebe a inicial, manda citar o réu B para que este, querendo, apresente a sua defesa. Vem B na sua defesa e diz: Excelência, antes de adentrar ao mérito dos R$20 mil de indenização, diz o B, eu não vou pagar o A, porque a lei que se baseou A para propor esta ação é uma lei inconstitucional. Então, notem que o réu B joga o juiz numa sinuca de bico. Porque o juiz, antes de analisar o pedido principal dos R$20 mil, terá que decidir se a lei que se baseou A é ou não é constitucional. Notem, quando esse juiz de primeira instância declara a lei inconstitucional, ele está fazendo dentro de um caso concreto civil, autor A contra réu B, e de forma difusa, porque dessa sentença desse juiz cabe recurso para as instâncias superiores.
Então está aí o controle difuso, incidental ou por via de exceção. Qualquer juiz ou tribunal poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ocorre que, quando esse juiz de primeiro grau, em sua sentença, declara a inconstitucionalidade dessa norma, e a parte inconformada com essa decisão, no nosso exemplo A, não gostando da sentença, apela para um tribunal, os tribunais, através das suas câmaras ou turmas, como regra, não poderão declarar a inconstitucionalidade da norma. O juiz de primeiro grau declarou. As câmaras, as turmas de tribunais, como regra, não poderão declarar. Por quê? Porque a Constituição assim determina, no artigo 97, a chamada cláusula de reserva de plenário, o princípio da reserva de plenário. O princípio da reserva de plenário ou cláusula de reserva de plenário, que se encontra no artigo 97 da Constituição. 97 da Constituição. Está lá. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou maioria absoluta de membros do seu órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. Abra aí a sua Constituição, no artigo 97, e você verá esse princípio da reserva de plenário. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou membros do órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. Portanto, quando essa questão chega a um tribunal, a Câmara Comum, como regra, deve submeter esta questão ao órgão especial do tribunal. E apenas o órgão especial do tribunal, por sua maioria absoluta, poderá declarar a inconstitucionalidade da norma. Notem, o juiz de primeiro grau sozinho declarou. Chegou em órgão colegiado, ou pela maioria absoluta do tribunal todo, ou maioria absoluta do órgão especial. Cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição. Temos exceções, na qual um tribunal não deve ou não precisa respeitar essa cláusula? Sim. Quando? Quando a questão debatida, quando a decisão já se baseia numa decisão do próprio tribunal, do próprio Supremo Tribunal sobre o tema. Então, se é uma tese já pacificada, a Câmara Comum pode declarar a inconstitucionalidade porque já existem precedentes. O próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões mais modernas, entende que ele, Supremo, não tem que obedecer essa cláusula. Então, os tribunais comuns, aí sim. Ok? Então, cláusula de reserva de plenário, artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou membros do órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Mas nota, essa questão, dentro do caso concreto de forma difusa, está passando por todas as instâncias. Digamos que ela chegue no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, lá naquele caso A contra B, declarou a lei inconstitucional. Então, quais são os efeitos desta decisão? Então, quais são os efeitos da decisão, da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso? Primeiro, inter partes. O Supremo, dentro do caso concreto, declarou a lei inconstitucional. Essa decisão só vai vincular, no nosso exemplo, A e B, autor e réu. Inter partes. Porque eu não estou no controle abstrato, discutindo a lei em tese. Eu estou no caso concreto, difuso. Efeito só para as partes. E de forma retroativa, ex tunc.
Então, num primeiro momento, efeito só para as partes e retroativo, ex tunc. Embora o Supremo já determinou em alguns casos concretos efeitos dali para frente, ex nunc, que é o caso do recurso extraordinário 197-917, que discutia lá o número de vereadores na Câmara de Vereadores de Mira Estrela, do município de Mira Estrela. O Supremo, no caso concreto, entendeu que deveria haver um número menor de vereadores na Câmara. A lei municipal lá da Câmara contrariava a Constituição. Então, deveria diminuir o número de vereadores. Só para Mira Estrela, interpartes, caso concreto. Só que o Supremo disse, olha, só que da legislatura próxima. Então, essa aqui termina com o número de vereadores que está, na próxima vocês mudam. Então, efeito como regra interpartes e retroativo, ex tunc, embora o Supremo já tenha dado efeitos ex nunc. Agora, uma questão interessante. No controle no caso concreto difuso, que a decisão é só para as partes, existe alguma maneira de transformá-la em erga omnes para todos? Sim. Previsão do artigo 52, inciso 10. 52, inciso 10. Está lá. É da competência privativa do Senado Federal. 52. É da competência do Senado. Inciso 10. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, notem. O Supremo declarou, no caso concreto, a lei inconstitucional, só para as partes. Para transformar essa decisão em erga omnes, o Supremo comunica essa decisão ao Senado. Artigo 52, inciso 10. E o Senado pode e não deve, é uma discricionariedade, o Senado pode suspender a execução dessa lei. Está lá no 52, inciso 10. Notem, o Senado não declara inconstitucional. Quem declarou inconstitucional foi o Supremo. O Supremo comunica essa decisão. O Supremo diz ao Senado, naquele caso concreto A contra B, eu declarei a lei inconstitucional. E o Senado pode e não deve, através de uma resolução, suspender a execução da lei. E o que é uma execução da lei, gente? Execução da lei é a sua aptidão de produzir efeitos. Se o Senado suspendeu a execução da lei, a lei deixou de produzir efeitos. Para quem? Para todo mundo. Então, aquela decisão que era interpartes, quando o Supremo comunica ao Senado e o Senado decide suspender a sua execução, aquela decisão que era interpartes se transforma em erga omnes. Dali para frente, erga omnes ex nunc. Então, a regra é controle difuso, efeito só para as partes e retroativo. Senado suspendeu, 52.10. Efeitos erga omnes, dali para frente, ex nunc. Ok? Bom, existe uma discussão interessante, que veremos no nosso próximo bloco, é que o Senado está vinculado ou discricionário. Ou seja, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade da norma e comunica ao Senado, o Senado tem conveniência e oportunidade de decidir se vai suspender a execução da lei ou não, ou o Senado é obrigado, é vinculado sempre a suspender a execução da lei. Essa discussão tem um nome, chamada abstrativização do controle difuso, ou teoria da transcendência dos motivos determinantes na decisão do controle difuso. Nome complicado, mas é simples de se entender, veremos no nosso próximo bloco. Então, veremos inicialmente que o Senado pode ou deve suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo. É o debate da interpretação do artigo 52, inciso 10. Até já!